fazendo de errado? Me contem aí com um joinha, quem aí já pensou assim? Lilian, você me escuta agora? O pessoal do YouTube agora está ouvindo? Ah, agora ok. Eu estou perguntando aqui se você, mãe, já passou pela situação de se sentir insuficiente. Sabe aquela tarde que você tem um dia super gostoso com a sua criança, faz de tudo por ela, mas parece que nada resolve, que nada funciona, que nada tá bom. Ela tá irritada, ela tá estressada, ela tá, né, um fiozinho desencapado, como eu costumo dizer. Qualquer coisa vai dar choque, vai desaterrar uma descarga elétrica ali. E aí isso faz com que eu, mãe, fique refletindo, né? O que será que eu tô fazendo de errado? Eu vivi muito isso na infância dos meus filhos e principalmente da minha primogênita, da minha primeira. Eu já contei esses dias, eu coloquei um post lá falando como era a nossa relação nos momentos de birra. Então, parecia que quando ela se descontrolava, nada do que eu oferecia era suficiente. Então, você jogava no chão, batia a cabeça, arrancava os cabelos, ela ficava puxando o cabelo e ficava fazendo assim com o dedinho e olhando para mim, tipo, o que você vai fazer agora? Né? Era como se ela quisesse dizer, e puxava o dedinho assim, vou quebrar o meu dedinho. E aquele estresse todo, aquela ebulição de informação, de sentimentos, de sensações, me deixava extremamente frustrada. E mais que isso, me fazia reviver muitas situações que estavam guardadas dentro de mim. Porque eu costumo dizer que todos nós carregamos alguns roxinhos no braço, né? E parece que algumas situações que nós vivemos com os nossos filhos é como se alguém viesse ali naquela manchinha e desse um empurrão em você e você sentisse de novo aquela dor. Eu não consigo ver os comentários aí, porque tá atrás, mas você vai me falando. Como se você sentisse de novo aquele roxinho ali te incomodando. Mas, Vanessa, por que isso acontece? Por que quando o nosso filho está passando por esse momento, está nesse momento complexo de birra, de explosão, de descontrole, por que isso ressoa? Por que isso fala tão forte no nosso coração? Por que isso faz a gente reviver coisas que muitas vezes a gente nem lembra que aconteceu lá no nosso passado, na nossa infância, mas que a gente acaba sentindo junto com essa frustração, junto com esse sentimento de insuficiência? Por que isso acontece? Há um tempo atrás, nos meus estudos aí de infância, porque como eu contei para vocês, né, nessa fase difícil de 1 ano e meio, de 2, de 3 anos, que a fase das birras foi a fase em que eu comecei a estudar enquanto mãe. Nessa época eu nem era pedagoga, não era professora, trabalhava na área de recursos humanos, mas eu me vi numa situação que eu falei, eu preciso estudar, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso saber onde eu estou errando. E foi onde eu comecei os meus estudos para tentar fazer alguma coisa diferente com aquela situação em que eu vivia. E nesses estudos, eu me deparei com a teoria de um psicólogo chamado Almas, que é a teoria que ele fala dos buracos da infância. Ele diz nessa teoria que toda criança nasce com 10 necessidades básicas. E essas necessidades representam umas sementinhas, 10 sementinhas. E essas sementinhas, quando plantadas e não cuidadas, no lugar de nascer uma flor, fica um buraco. E esse buraco fica ali vazio, vazio, vazio por toda a vida. E aí, quando eu falo para vocês da manchinha, eu vou explicar melhor isso. Então, é como se aquela manchinha no braço tivesse ali uma manchinha roxa quietinha, e toda vez que você vive algo similar, algo parecido, que vai te trazer essa lembrança à tona, é como se a sua criança, o seu filho, fizesse, apertasse bem ali naquela manchinha e fizesse você sentir tudo de novo. E tudo de novo. E quais são essas 10 necessidades básicas que a gente está falando aqui, que o Almas colocou nessa teoria? Eu vou falar rapidamente aqui para vocês irem pensando, tá? A necessidade de se sentir desejada, de se sentir especial. Essa é fácil, porque afinal de contas nós amamos o nosso filho. Na verdade, ele é ali a nossa grande realização, um amor que, né, como a gente fala, né, um amor que não cabe dentro de mim, é o meu coração batendo fora do peito.
A segunda necessidade que a criança tem é de sentir que os seus sentimentos são validados, que o que ela sente está sendo compreendido pelo adulto, pelo cuidador, pela mãe. Que mais? De que ela seja encorajada a se expressar, que ela possa falar o que está acontecendo com ela, que ela possa ser ouvida. Isso é muito interessante. E que ela possa também se sentir segura. A quinta necessidade que a criança tem é a necessidade de ser tocada com amor e respeito. Imagina uma criança que sofre abuso. Isso é uma necessidade que ela é completamente destruída e a criança fica marcada para a vida inteira. Então, a necessidade de ser tocada com amor e respeito. Que mais? A necessidade de ser inspirada a aprender. Então, a criança, por si só, ela é muito curiosa. É ou não é? Me diga aí se os filhos de vocês são assim. Lá na escola, a gente tem um monte de batutinhas curiosos e o porquê, naquela fase dos 3 anos, está fervendo. E quando a criança é encorajada, é inspirada a aprender, essa curiosidade vira algo incrível na vida da criança. Porque ela sente que ela tem o apoio de explorar, de procurar, de entender o mundo, né? Sobre o seu próprio olhar. A sétima necessidade é a necessidade de errar. Nossa, agora pronto, ferrou tudo. Como assim a necessidade de errar? É a necessidade que ela tem de entender que se ela cometer um erro, porque ela vai cometer, ela está aprendendo, né? Ela vai ser encorajada a fazer diferente, ela vai ser corrigida, ela vai ser ensinada, e que o erro tá ok, porque o erro faz parte do crescimento. Ah, mas a criança pensa desse jeito? Não. Mas ela sente isso inconscientemente. Quando, por exemplo, ela comete um erro no desfraude, por exemplo, um escape de xixi, que é algo que ela está aprendendo a controlar, entendendo como funciona o seu próprio corpo, e o adulto que está orientando ela, que está dando esse apoio para ela, não sabe como lidar. Então, dá uma bronca, põe de castigo, manda pegar o pano e ir lá esfregar e limpar. Isso mostra para a criança, nessas atitudes, nesse momento, que errar é um problema enorme e que pode existir uma consequência muito séria. Então, dependendo do erro e da forma como o adulto lida, isso vai gerar marcas para a criança pela vida inteira. A nona necessidade, nós falamos na live anterior. Se você não assistiu, corre lá que está gravado e é imperdível. É a necessidade de ser quem ela é. E eu nem vou me estender aqui, porque nós temos uma live maravilhosa falando sobre isso. É a necessidade dela poder ser confortavelmente quem ela nasceu para ser. Principalmente no lar, na casa, com as pessoas que ela ama e que ela convive. E por fim, e não menos importante, a necessidade de receber limite firme, de uma forma amorosa e respeitosa. A criança precisa ser conduzida no caminho. Ela precisa do limite. E quem dá o limite? São os pais. Em primeira instância, são os pais. Então, uma criança precisa, sim, entender o que pode, o que não pode. E o que não pode, não pode. E ponto. Não importa o tamanho da birra que ela vai fazer. Não pode. E como que eu faço esse não pode? De uma forma que respeita o que a criança está sentindo naquele momento. Porque dizer não para a criança não é o problema. O problema é desconsiderar o sentimento, as sensações desagradáveis que a frustração causa na criança. E nós vamos falar disso mais para frente. Tá? Então, para o Almas, essas 10 necessidades, quando uma dessas necessidades, seja por qualquer razão, não é atendida, em vez de nascer uma florzinha ali que vai desenvolver algo positivo na personalidade da criança, fica um buraquinho, fica faltando alguma coisa. E durante toda a nossa vida, a gente fica ali com aquele buraquinho pendente de ser preenchido. Tá? Mas, Vanessa, agora o negócio ficou complicado. Ferrou, porque você está dizendo que meu filho vai ficar todo esburacado, cheio de problema, cheio de trauma a vida inteira por minha causa. Porque como que eu dou conta de 10 necessidades de coisas tão complexas, tão profundas, como você me falou aí? A resposta é simples. Primeiro que você está aqui para aprender, para olhar para dentro, para entender como é que foi a sua infância, para entender uma nova forma de caminhar, para entender como lidar com essas crianças numa geração tão diferente da geração que nós vivemos, né? E muitas vezes nós pensamos que dar para a criança tudo o que ela necessita é uma matemática exata, e às vezes não é.
Não é, não é. Tá? E como que a gente faz esse negócio ficar mais fácil? Como que a gente faz isso ficar mais dinâmico, mais didático? Tá? A primeira coisa que nós precisamos entender, e que com o passar do tempo eu fui entendendo, à medida que eu fui estudando, estou aqui para compartilhar isso com você, é que é impossível criar filhos sem buracos. Não dá. Sabe por que que não dá? Porque nós pensamos, nós sentimos, nós vivemos, nós agimos diferente do nosso filho. Cada criança é única e você escuta isso milhares de vezes. Mas você também é única. E não existe completude. A gente não consegue completar essa criança igual um álbum de figurinha. Pronto, colei tudo, tá perfeito e acabou. Não funciona assim. O que sobra em você talvez não faça sentido para o seu filho e vice-versa. Então, é impossível educar uma criança e suprir todas essas necessidades emocionais que ela vai ter. Nós falamos aqui das 10 necessidades, e o que é importante dizer, tá? Por que essa necessidade não foi cumprida, Vanessa? Ah, porque eu sou uma péssima mãe. Por que eu carrego buracos da minha infância? Por que quando o meu marido fala mais alto comigo, eu já despenco, começo a chorar, já começo a suar, porque eu não consigo dar uma resposta para ele? Por que quando o meu colega de trabalho pede alguma coisa para mim, eu já fico ali sem saber dizer não, fico desconfortável? Por que eu tenho vergonha de falar em público ou de expor a minha opinião, pensando sempre no que as pessoas vão dizer, no que as pessoas vão avaliar, de como as pessoas vão me ver? Por que eu sou assim? Eu não quero que meu filho seja assim. Isso foi problema na minha infância? Meu pai, minha mãe errou comigo? Talvez sim, talvez não. O fato é que os buracos que você carrega da sua infância, eles podem ter acontecido na falta de uma dessas necessidades terem sido supridas, simplesmente por um descuido de olhar, ou por uma forma de enxergar o mundo diferente. A sua mãe enxergava um mundo diferente do que você enxergava. Mas eu tenho certeza que ela deu o melhor que ela pôde. E ela fez o melhor que ela pôde. Mas talvez aquele melhor não supriu uma necessidade que você tinha uma expectativa diferente. Então, entender que somos diferentes e que essas diferenças não vão permitir que você seja uma mãe exemplar, que você dê conta de tudo que o seu filho precisa. Principalmente quando nós estamos falando, né, de necessidades emocionais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e esse é fantástico, ele vai complementar tudo isso que a gente falou aqui, é que você precisa descobrir a linguagem de amor do seu filho. Comenta aqui para mim quem já ouviu falar da teoria das 5 linguagens de amor. Fala eu aí, quero que vocês participem comigo. Tá? O escritor Gary Chapman, ele fala que toda pessoa se sente especialmente amada de uma forma diferente. E aí ele tabulou nessa pesquisa 5 necessidades, 5 linguagens básicas pelas quais as pessoas se sentem especiais e amadas. Tanto você, como seu filho, com o decorrer, à medida que ele vai crescendo esse desenvolvimento, como seu marido, como todo mundo, tá? E quais são essas 5 linguagens? Então, nós vamos falar rapidinho aqui. A primeira linguagem é o toque físico. São aquelas pessoas que têm a necessidade do contato. Você já conversou com alguém que pega no seu braço? Ou você tem aquela amiga que quando te vê já vem, já te dá aquele abração de urso? São pessoas que têm o toque físico como uma linguagem de amor. Ela se sente especial quando alguém toca, né? Com esse carinho, com esse afeto. Depois ele fala do tempo de qualidade. São pessoas que precisam de um tempo junto para se sentir efetivamente conectado e amado. Sabe? De repente o marido fala para você assim: "Poxa vida, eu te esperei o dia inteiro para assistir uma série à noite e você dormiu". O que ele está comunicando para você? Que a linguagem dele é tempo de qualidade, que apesar de você estar ali perto, conversando, enquanto faz a janta, enquanto está com a criança, não é suficiente para ele quer mais, ele quer você ali para ele, naquele momento, que seja 5 minutos conectado, conversando, focado nisso. Então, ele está comunicando que a linguagem dele é o tempo de qualidade. A outra linguagem são os atos de serviço. Sabe aquela esposa que não consegue deixar o marido sair de casa sem a camisa estar passadinha?
Ela delega todas as tarefas de casa, mas a roupa ela faz questão de passar, porque para ela o marido sair amassado é uma vergonha. Ó, tem gente se entregando aí. Eu tô dizendo aqui, né? Ou então se sente ofendidíssima quando ninguém se oferece para lavar a louça. Poxa vida, ninguém tirou as coisas da mesa, todo mundo levantou do jantar, não tirou o prato, né? Ou de repente não se ofereceu para ajudar com a criança, enfim, né? A mãe, a avó, essa pessoa se sente especial em ajudar, em colaborar, em servir. E normalmente a nossa linguagem de amor, ela é manifesta muito facilmente nas nossas atitudes. Então, porque eu me sinto especial e amada quando alguém me serve, a tendência é que eu sirva as pessoas automaticamente, intuitivamente, porque isso é importante para mim, tá? E aí a outra e a última linguagem são as palavras de afirmação. Então, eu não quero saber de marido lavando louça comigo, eu não quero saber de ficar pegando na mão, nem gosto, não, né? Ai, não gosto, grudinho, né? Tem gente que fala assim, eu não preciso de nada disso. O que eu quero é que ele diga que me ama. Nossa, mas o marido cuida da casa, colabora, lava, passa, cozinha, olha que sonho. E a mulher vira para ele e fala assim, mas espera aí, você nunca me disse que me ama? Ele fala, minha filha, olha o tanto de coisa que eu faço por você e você tá reclamando que eu não disse que eu te amo. Será que você não percebe que eu te amo? Olha isso. Aí começa a contar. Por quê? Por quê? Porque para essa moça, para essa senhora, para essa esposa, a linguagem de amor dela são as palavras de afirmação. Ela precisa ouvir que ela é amada. Ela precisa perceber que as pessoas estão falando que o cabelo dela tá bonito, que a unha dela tá bem feita. Então, para ela, o elogio aquece o coração. E é a linguagem de amor dela. E por fim, nós temos a linguagem de presente. E aí eu brinco que essa linguagem presente é a universal das crianças, né? Qual é a criança que não gosta de receber presente? Então eu já brinco, já dei aqui a principal dica da live de hoje. Todas as crianças têm a primeira linguagem de amor presente. Ponto. Tá? Então a gente já vai eliminar essa porque eles amam ganhar presente na essência da criança. Mas e os adultos? E os adultos? Tem adulto que também se comunica a sua necessidade de amor por essa linguagem, a linguagem dos presentes. Gosta de receber um chocolatinho e já se sente especial, certo? E o que isso tem a ver? Tá? Então, nós falamos aí que primeiro nós precisamos entender que é impossível criar filhos sem traumas, sem buracos, porque somos diferentes. Depois eu trouxe para você que é importante você descobrir a linguagem de amor do seu filho. E isso é importante por quê? O que isso vai me ajudar a lidar aí com as birras da minha criança, com as birras do meu filho? O que isso vai favorecer? O que isso vai facilitar no meu caminho aí de maternidade como mãe? Entenda o seguinte, quando você abre o olhar para essas duas questões, o que vai faltar no seu filho e qual é a linguagem, qual é a forma como ele se sente amado, a partir do que você viveu na sua infância, primeiro conhecendo o que está dentro de você, entendendo o que é forte em você, você vai transferir isso para a educação do seu filho. E quando você fala a linguagem do seu filho, você consegue se conectar melhor com a necessidade dele. Então, a probabilidade desses buracos ficarem ali abertos, escancarados, vai diminuindo. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quem é mãe aqui, que navega nas redes sociais, que acompanha conteúdo de criança, que escuta todo mundo falar que a criança, que a mãe, que o pai precisa brincar com a criança. Precisa de um tempo para brincar com a criança. Fala aí, coloca aí eu ou põe a mão aí, participem comigo. Quem? E aí a mãe que trabalha fora, né? Ou a mesma mãe que está em casa, cheia de coisa para fazer, né, gente? Porque é uma ilusão achar que a mãe está em casa ali 100% para a criança, porque não é verdade mesmo, né? A nossa cabeça gira 1000 vezes até a gente dar conta de tudo que tem num dia. Mas você fica ali, preciso brincar com essa criança, preciso brincar com essa criança. Meu Deus do céu, eu sou uma péssima mãe, o chicotinho batendo, porque eu não brinco com a minha criança. Todas as pedagogas e psicólogas do mundo dizem que a mãe tem que brincar com a criança.
E aí você fica se sentindo culpada. Você chega do trabalho, igual uma louca, joga o sapato pro lado, já pega os brinquedos e senta, porque você tem 1000 coisas para fazer, mas você precisa brincar com essa criança. Ou a criança chega da escola cansada, você ficou em casa esperando, eu preciso brincar com meu filho. E aí você fica ali brincando com a criança 20 minutos, meia hora, né? Num tempo gostoso, às vezes a criança nem tá muito afim, mas você tá firme ali no propósito, porque você quer dar o seu melhor. Passa a noite, todo mundo janta, banho, né? Rola uma birra aqui antes do banho, depois que cansou de chorar e todo mundo já tá mais estressado, relaxa, hora de dormir. E aí você coloca seu filho na cama e ele olha para você e fala assim: mamãe, você gosta de mim mesmo? E aí eu volto lá no início da nossa conversa. O que isso causa dentro de você? O que isso te faz pensar? Senhor, que mãe sou eu? Eu me estribuchei inteiro o dia todo, preocupada, que eu tinha que dedicar um tempo para estar com essa criança. Eu consegui esse tempo, foi bom, eu lidei com a birra, eu tive a maior paciência para fazer o banho acontecer sem estressar, sem gritar. Estou aqui pregada, querendo dormir, e essa criatura me pergunta se eu gosto dela. Ou seja, meu filho não sentiu, depois de tudo isso, que ele é amado. E aqui onde entra a resposta de ouro. Para o seu filho, ouvir que ele é amado, talvez seja mais importante do que os 30 minutos sentado no chão com ele. E eu não estou dizendo que não é importante o tempo de qualidade. A criança precisa disso, não só para brincar, mas para aprender, para interagir com a família, para entender como é que essa família funciona. Ela precisa estar ali, né, no dia a dia, na rotina com os pais. Mas talvez para esta criança o tempo não seja mais importante do que ter recebido um grande abraço do filho, eu senti tanta saudade de você hoje. Você é incrível e eu te amo tanto. Começam a perceber? Porque nós somos diferentes. E o que é muito importante para você, talvez não seja para o seu filho. E aquilo que é muito importante para o seu filho, talvez não seja para você. E é por isso que talvez você olhe para a forma como você foi educado, para a forma como a sua mãe lidou com os problemas, com o seu pai lidou, e você fala, nossa, eu nem podia falar na minha casa. Quando eu queria dar uma opinião, minha mãe já dava um berro e falava, fica quieta que eu não quero nem saber. E hoje eu não consigo me comunicar, eu não consigo dizer o que eu penso, eu não consigo dizer o que eu desejo. A minha mãe era péssima. Não, não. Talvez a escuta, talvez a necessidade lá que o Almas coloca de validar o sentimento da criança, validar a expressão que a criança tem para dizer, talvez para sua mãe não fosse importante, tanto quanto a necessidade de segurança emocional, física e financeira. Tanto quanto o limite. Então não é que ela foi negligente e criou você esburacado. É que a conexão, o olhar sobre as necessidades dela, talvez falasse mais forte sobre o que fazia sentido para ela e não sobre aquilo que fazia sentido para a criança. E é por isso que eu falo tanto de pensar com cabeça de criança. Porque quando nós entramos no mundo deles, nós olhamos para cima e enxergamos um mundo completamente diferente do mundo que nós adultos vemos. E sabe, o grande insight dessa noite que eu quero colocar aqui para vocês é que uma criança que se sente efetivamente amada, como ela é, com os defeitos que ela tem, com os erros que ela comete, entendendo que ela vai ouvir ou não entendendo e frustrando, enfim, né, explodindo para todos os lados. Mas essa criança, apesar de todas as limitações, apesar de todas as dificuldades que ela tem, quando ela se sente efetivamente amada, e quando ela é encorajada a fazer diferente, ela vai se comportar melhor. Vou falar de novo. Uma criança que se sente genuinamente amada, aceita e encorajada, ela vai se comportar melhor. Seu filho pode sentir falta de várias coisas, né? Porque nós estamos aqui girando os pratos o tempo inteiro. E, de novo, não vamos dar conta de todas as necessidades dessa criança. Mas quando eu me conecto com a forma como ele se sente amado, quando eu entendo qual é a linguagem que ele fala, quando eu conheço qual é a minha linguagem,
eu começo a aproximar esses dois universos. E aí a probabilidade da gente diminuir essa lacuna, da gente diminuir os buraquinhos, ela vai se tornando mais real no nosso dia a dia. Tá? Então, para fechar aqui, o que você pode fazer para mudar aí o seu dia, sua relação com o seu filho hoje, agora? Vamos lá, lição de casa. A professora vai dar aqui papel e caneta, anotem aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, diante de tudo que a gente aprendeu aqui, diante de tudo que a gente refletiu. A primeira coisa é você olhar para dentro e entender quais são os seus buracos. Eu falo muito de honestidade emocional, porque muitas vezes nós fingimos que não vemos. Porque é mais fácil, dói menos. Então, quais são? O que falta em você? Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes você diz assim: eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu não tive isso, e eu não estou falando só de bens materiais, estou falando de questões emocionais. Eu não tive isso, eu não tive isso, eu não tive isso, e eu vou dar tudo isso para o meu filho. Mas nós somos diferentes. Talvez o que o seu filho precisa é exatamente o que você teve. Ou não. Então, olhar para você, o que transborda em você, o que te faz sentir bem, qual é a sua linguagem de amor? Como que você expressa ela no seu dia? Como você permite que as pessoas enxerguem isso? Você permite que as pessoas enxerguem ou você cria um muro para ninguém atravessar e acessar? Porque quando você olha para isso, você vai começar a desbravar a linguagem do seu filho com o olhar sobre a necessidade dele, porque você já entendeu a sua. Então, esse é o primeiro ponto. Fazer o checklist de quem eu sou, quais são os meus buracos, qual é a minha linguagem. Comece a se perceber aquilo que te faz bem e aquilo que te incomoda. Então, aquilo que aquece o coração e o roxinho que quando o marido encosta, quando a mãe cutuca, quando o filho cutuca na hora da birra, porque eles conhecem todos os nossos botões. Se tem alguém que conhece todos os botões de uma mãe, é a criança. É a criança. O controle do game tá na mão dele. E eles sabem mexer direitinho. É ou não é? Eu tenho certeza que sim. Diz se sim ou se não. Então, esse é o primeiro passo. Olhar para você, entender o que te faz bem, o que aquece o teu coração, a tua linguagem de amor e quais são os seus buracos, quais são os seus roxinhos, aquilo que te faz sentir. Tá? O segundo passo. Se você tem filhos muito pequenos, então bebês aí até 1 ano e meio, 2 anos, né? 1 ano e meio eu acho que é suficiente. É observar o que enche o tanque de amor dessa criança. Ai, Vanessa, o que é isso? Como que essa criança está acolhida? Como que essa criança está bem? Como que essa criança está ok? Ela é uma criança que gosta muito de colo, que pede muito colo, que gosta ali de estar grudadinha com você? Olha, a probabilidade da linguagem dessa criança ser o toque físico é muito grande. Tem criança que parece que o nosso colo, tem bebê que parece que o nosso colo tem espinho, ele não quer. Então você já sabe que essa criança não vai ser uma criança de toque físico. Então você começa a ir olhando o comportamento desse bebê, o que faz mais sentido para ele, o que agrada mais. E aí você começa a ir tirando a cortina e já entendendo aí qual vai ser a dinâmica de lidar com ele. Agora, se o seu filho já fala, tá? Então, a partir aí dos 2 anos, 2 anos e meio, começou a conversar, já dá para trocar uma ideia, faça perguntas. Escute o que seu filho tem a dizer. Eu costumo dizer que nós ensinamos o mundo para as crianças, né? Eu falo muito isso para as mães. Você ensina a cor, você ensina isso aqui é uma mamadeira, você ensina isso aqui não pode, é uma tomada, ó, o fogão quente, ó, faz dodói. Você mostra para a criança o mundo, tudo que tem em volta dela. Mas nós não aprendemos a ensinar a criança sobre o mundo interior. Isso faz sentido para vocês? Nós não ensinamos para nossa criança o que é raiva, o que é tristeza, não ensinamos. Não ensinamos porque nós não aprendemos isso. Isso passa batido, tá? Então, muitas vezes a criança não sabe externar o que ela está pensando, externar o que ela está sentindo.
tá? Então, se o seu filho já conversa, já fala, começa a perguntar para ele, filho, vem cá, me conta, o que que a mamãe faz que te deixa feliz? Você não vai perguntar, filho, como você se sente amado? Criança é um ser literal, lembra? A gente já aprendeu. Filho, o que que a mamãe faz que você fica muito contente, que você fica muito feliz? Quando você pergunta, e que mais? Que mais? Ah, legal. Peraí, que agora a mamãe vai anotar. Que mais? Que mais? E o que que a mamãe faz que te deixa triste? Né? Dependendo da idade, o triste e o com raiva vai ser muito parecido. E olha só, essas respostas podem te dar várias ferramentas para agir diferente na hora da birra ou para prevenir a birra. Não é fazendo tudo o que a criança quer, né, gente? A gente já aprendeu, tá? Mas para prevenir, porque ela está dizendo que incomoda ela e você está dando ouvido a isso, tá? Então, ponto 1, olhar para você, conhecer a sua linguagem de amor, conhecer os seus buracos, os seus roxinhos da infância. Ponto 2, entender a linguagem de amor da sua criança, entender a linguagem do amor do seu filho. E a partir daí você vai fazer a conexão. E eu tenho certeza que vai ser um exercício muito gostoso você observar isso na rotina aí da sua casa. Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Mariana, a Lilian, estão comentando aqui no YouTube, muito a Mariana participou bastante. Deixa eu ver o pessoal do Instagram, tem ali, Suelen, a Ionara, que legal ver vocês aqui, a Aldenir, a Rosana tá sempre com a gente, super agradeço aí a presença e a participação de vocês. E aí, para a gente fechar, então, eu vou dar aqui os 3 pontos principais do que nós falamos, tá bom? Então, nós aprendemos que é impossível criar filhos sem buracos, sem traumas, mesmo que eu seja a Mulher Maravilha, tá bom? A Mulher Maravilha não, a Mãe Maravilha, pronto. Eu sou a Mãe Maravilha e o meu filho ainda assim vai ter alguma dificuldade, vai ter algum trauma, porque somos seres diferentes. Segundo, o que que aproxima, o que que melhora isso? Conexão e vínculo. Quando eu entendo a maneira como meu filho se sente amado, e quando eu entendo a forma como eu me sinto amada, nós geramos essa conexão e esse vínculo, e o caminho vai ficando mais próximo. A comunicação vai funcionando melhor, tá? E por fim, nós falamos que quando uma criança se sente genuinamente amada, respeitada, aceita e encorajada, ela começa a se comportar melhor. Certo? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se isso faz sentido para vocês, se algo do que nós falamos aqui foi diferente, muda alguma coisa na rotina de vocês, na forma como vocês enxergam aí a educação dos filhos de vocês. Deixa eu ver. A Aldenir está comentando ali. Deixa eu tentar abrir aqui. Me falem que eu quero saber e quero ouvir a participação de vocês, tá bom? Nós estamos aqui com a live para todo mundo, às terças e quintas, os temas sempre relacionados a ajudar vocês, ajudar a mãe de primeira viagem a vencer a birra dos filhos. É possível. Eu venci, eu aprendi, eu fiz, eu estudei, ralei, apanhei, mas chega a hora que a gente fala, opa, que legal, o resultado vem. O resultado vem. Acreditem, acreditem que vem. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. E na terça-feira eu espero vocês às 8 horas. Não esqueçam de compartilhar essa live. De novo, eu falo para vocês, manda para a avó, para a sogra, para o marido, para a amiga que tem filhos pequenos e que também sente que está fazendo tudo errado, que nada funciona. A hora é essa, compartilha e ajuda aí uma outra mãe com a nossa live do Conversa de Mãe, tá bom? Boa noite para vocês, um grande beijo, um grande abraço. Até terça-feira.